Shalom a todos, aqui vos fala seu amigo pastor Joaldo Almeida. Eu quero iniciar nesse tempo um devocional que nós iremos usar para poder estar abençoando pastores e líderes. Deus colocou no meu coração a iniciativa de nós começarmos esse devocional com a intenção de abençoar aqueles que servem ao Senhor no ministério pastoral ou em qualquer outro ministério na igreja, mas principalmente aqueles que são pastores locais. Esse projeto que nós vamos iniciar é baseado em um livro da editora Fiel, que eu recomendo que você adquira, você que é pastor, porque ele com certeza vai abençoar grandemente o seu ministério com um rico incentivo e conhecimento de pessoas que tiveram e têm uma experiência ministerial muito tremenda. Esse livro é editado por Tom Ascol e o nome do livro é Amado Timóteo. É na verdade uma coletânea de cartas a um jovem pastor chamado Timóteo. Nós vamos estar gravando uma série de ministrações baseada nos capítulos desse livro, onde nós estaremos postando nas nossas redes sociais, tanto aqui pelo WhatsApp, quanto pelo Facebook, e também no nosso canal Radicais e Sobrenaturais no YouTube, com o intuito de poder abençoar você que é pastor e você ovelha que vai receber esses áudios por estar em nossas listas de transmissões. Mande-os para seu pastor, ajude-os, eles levam uma carga muito grande e a responsabilidade do ministério pastoral às vezes é muito pesada. Na maioria das vezes é muito pesada. Que bom que Jesus, o Supremo Pastor, está conosco, nos auxiliando, nos ajudando nessa tarefa tão difícil, mas que traz também muita alegria em poder ver vidas restauradas pelo poder da Palavra de Deus. Você pode nos ajudar compartilhando isso. Não tome esses áudios como um motivo para crítica, devido talvez às orientações e conselhos que você vai ouvir aos pastores e que talvez você não encontre na vida do seu pastor. Pelo contrário, seja um intercessor, seja alguém que vai abençoar a vida do seu pastor, ministrando a vida dele. Nós vamos começar pelo prefácio desse livro, e a leitura então se seguirá sendo postada através dos capítulos que se seguem. Iniciemos então. Eu pensei que fosse uma piada cruel e sem graça. Eu devia estar metido em algum tipo de conspiração cósmica para destruir toda a minha felicidade e punir cada uma das vezes que fui rude ou áspero com algum pastor. Como havia sido criado na igreja, já tinha visto um certo número de pastores irem e virem em meus breves 16 anos. Era fácil para mim julgá-los injustamente, exagerando seus erros, ignorando seus sacrifícios e imaginando que de alguma forma eu sempre estaria imune às suas falhas. Mas lá estava eu, tarde da noite, deitado em minha cama, com o terrível sentimento de que Deus me chamava para ser pastor. Nem sequer havia terminado o colegial e minha vida já estava arruinada, ou, pelo menos assim eu pensava. Durante os próximos 5 anos, visto que Deus confirmava cada vez mais esse chamado, por meio de sua direção e confirmação da igreja, encontrei-me num crescente dilema. Aqui estava eu, muito cínico sobre o ministério pastoral, mas convencido de que Deus dirigia minha vida exatamente para esta vocação. Passei a procurar oportunidades de emprego na área de trabalho social, pensando que ao caminhar nessa direção eu pudesse satisfazer a minha profunda compulsão de ingressar no ministério. Enquanto considerava a possibilidade de trabalhar com jovens,
problemáticos, recebi um convite para pastorear a Rock Prairie Baptist, lá no estado do Texas. Após 2 semanas de grande distúrbio emocional e espiritual, finalmente aceitei o desafio. A data era 31 de outubro de 1978 e marcou o início de mudanças com relação às minhas atitudes para com os pastores e o ministério pastoral. Não demorou muito para eu perceber o quanto vinha julgando de forma pecaminosa. Se aquela igreja tivesse me julgado com a mesma medida, eu certamente não teria permanecido nem 2 meses. No entanto, eles foram pacientes, amáveis e gentis comigo. Permitiram-me cometer erros conforme ia crescendo no papel de pastor. Pela graça de Deus, foram muito longânimos, enquanto suportavam minhas abundantes fraquezas. Por essa razão, sempre terei um lugar especial no meu coração para aquela congregação. Conforme olho para trás e penso nos infortúnios que passei no início da minha vida pastoral, imagino que muitos deles poderiam ter sido evitados, caso eu tivesse recebido e atentado a bons conselhos. Embora seja verdade que todo o direcionamento que um pastor precisa, a fim de estar preparado para toda boa obra, pode ser encontrado nas Escrituras. Não podemos negar o valor dos bons conselhos. Deus envia professores à sua igreja, mestres, e até mesmo aqueles que foram chamados para pastorear seu rebanho precisam deles. Lois McBurney resumiu isso de uma forma maravilhosa no título de seu livro datado de 1977, cujo tema era Todo pastor precisa de um pastor. Pense na influência de Barnabé sobre Paulo. Enquanto todos estavam céticos, se não amedrontados, com o antigo perseguidor, Barnabé o tomou sob sua proteção, apresentou aos líderes da igreja e o ajudou a começar seu trabalho no ministério. Atos capítulo 9, versículo 26 ao 30 e Atos 11, do 25 ao 26. O homem que se tornaria o mais notável apóstolo do Senhor foi imensamente abençoado por ter os conselhos de um experiente ministro no começo de seu ministério. Essa foi uma lição que Paulo jamais esqueceu. Tanto que ele investiu boa parte de sua vida em pastores que iriam seguir as suas orientações e iriam servir às gerações futuras. Uma parte significativa desse investimento veio na forma de cartas. As cartas de Paulo para Timóteo e Tito servem como manuais do ministério pastoral definitivamente inspirados. Ainda que Paulo tenha indubitavelmente se entregado ao ministério pessoal com aqueles homens, é a preservação destas cartas a eles que tem servido tão bem à igreja através da história. Escrever cartas é uma arte que está morrendo em nossos dias. Nessa época de correio eletrônico e mensagens instantâneas, um número cada vez maior de pessoas parece ter paciência ou disposição para compor cartas inteligentes e significativas. No entanto, tais correspondências têm sido uma bênção aos crentes de cada geração. Deus viu a necessidade de escrever uma boa parte do Novo Testamento na forma de cartas. Além disso, pense em quão mais pobre a igreja seria sem as cartas do grande reformador escocês Samuel Rutherford, sobre as quais Spurgeon se referiu como os pensamentos mais próximos dos livros inspirados que poderiam ser encontrados dentre todos os escritos de meros homens. Após convertido, o antigo traficante de escravos John Newton, autor de maravilhosos hinos tais como Amazing Grace, A Graça Eterna e Glorious Things of the Unspoken, tinha como parte importante do seu ministério o escrever cartas. É a vontade do Senhor, ele disse, que eu trabalhe muito por meio de cartas. Mediante a publicação dessas cartas, seu trabalho continua até os dias de hoje. Então, enquanto a telefonia e a internet tenham mudado significativamente o modo como nós nos comunicamos atualmente, acredito que cartas bem escritas ainda podem oferecer encorajamento e conselhos de uma forma útil e duradoura. O livro que você tem em suas mãos, ou esse que você está ouvindo através desses áudios, é um esforço para provar essa crença. Esse é um livro de cartas.
Elas foram escritas por experientes e ativos pastores a um outro pastor, jovem e inexperiente. Timóteo é o nosso personagem. Ele tem 26 anos de idade, formou-se recentemente no seminário e iniciou o ministério em sua primeira igreja há apenas 6 meses. Ele e sua esposa Mary estão casados há 4 anos. Têm um filho de 2 anos e estão esperando a chegada de mais um em breve. Foi pedido que cada pastor lhe oferecesse um conselho com base em um relacionamento de longa duração e no interesse sincero de vê-lo tendo um bom início no ministério. Os 24 capítulos que vamos gravar, que se seguem, refletem a sabedoria coletiva de mais de 480 anos de experiência pastoral. Cada contribuidor estava na época em que escreveram, servindo a uma igreja local. O ministério pastoral é o chamado deles. Suas contribuições foram feitas acerca de pregações, ensino, aconselhamento e liderança, áreas concernentes ao trabalho pastoral. Esse fato rende credibilidade aos que lhe escreveram. Conquanto as cartas almejassem especificamente atingir jovens pastores, o conselho que elas contêm podem se aplicar a ministros de todas as idades, e na maioria dos capítulos a qualquer cristão comprometido com a palavra. Os temas tratados não foram pautados por diferenças denominacionais e os contribuidores vieram de uma variada linha cultural e confessional. Minha oração é para que os ministros cristãos, mediante a leitura do livro ou escutando esses áudios, sejam encorajados a aumentar a sua fidelidade. Ken Plus e Barry Hezing têm estado envolvidos na organização e administração dos detalhes para a publicação do livro. A paciência, sugestões e profissionalismo deles tornaram o livro muito melhor do que poderia ter sido sem todos esses pormenores. Amy Arens, que agora é esposa de seu próprio pastor Jason, pediu-me para contribuir em uma coleção de cartas de encorajamento que ela acrescentou no dia do seu casamento, 5 anos atrás, quando ele ainda era um seminarista. Aquilo plantou em mim a semente para elaborar um livro com essas características. Como sempre, minha maravilhosa esposa Donna me encorajou de incontáveis formas durante o longo processo de transformar a ideia nesse material impresso e que agora chega até você em áudio. Durante os últimos 18 anos tem sido minha alegria e privilégio servir algumas das mais longânimes e graciosas pessoas na face da terra, na Igreja Batista da Graça, na Grace Baptist Church. O amor deles por mim fez crescer meu próprio amor por outros pastores. Hoje posso dizer que minhas atitudes são exatamente o oposto daquelas que eu fomentava 25 anos atrás. Fico maravilhado só de pensar que Deus me deu o privilégio de servir uma igreja local como pastor. Aqueles pastores me serviram e serviram uma geração e concluíram bem a sua obra, são os meus heróis. Aqueles que com tanta alegria perseveravam na obra são os meus exemplos e me encorajam a fazer o mesmo. E aqueles que estão apenas começando no ministério, mantêm acesa minha esperança para o futuro. John Newton chamou o trabalho ministerial de tristeza cheia de alegrias. Descobri muita verdade nessas palavras. Às vezes os sofrimentos são exacerbados pelo sentimento de solidão que geralmente acompanha um pastor. Muitos pastores não têm um Paulo ou um Barnabé para apoiá-los nas horas difíceis ou para ajudá-los a terem uma nova visão das alegrias do ministério. Espero que esse livro e essas gravações possam sinalizar aos rebanhos espirituais a direção dos caminhos da alegria pastoral. Deus colocou na congregação da Grace Baptist Church 2 pastores aposentados que têm sido uma fonte de bênçãos para mim em incontáveis ocasiões. Seus conselhos, encorajamento e apoio têm me fortalecido em muitas temporadas de imensas dificuldades. Para Ernie, Hazian e Bruce Stewart, a todos os membros da nossa igreja, esse livro é carinhosamente dedicado. Tom Askell, Grace Baptist Church, Cape Coral, Florida, Reformation Day, datado de 2003. Essa é a introdução do livro, o prefácio, e nós estaremos, a partir desses dias, postando os seguintes áudios. O tema desse devocional, dessa leitura e desses áudios que vão chegar até você é de pastor para pastor. Do seu amigo Joaldo Almeida,
servo do Senhor e seu conservo, pastor. Até a próxima. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Graça e paz do Senhor Jesus.